A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor para a sua meditação, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Uma vez por semana, orações uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Lembrando e saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Melissa. Que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil, em todos os municípios do Brasil, está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias e aleluia. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtam. Não deixe de deixar o joinha de vocês, que isso é muito importante. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, ao Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da tua santa palavra, que é viva, vida e Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. O primeiro livro de hoje é o livro de Joel, com 3 capítulos. E é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Joel, vamos ao capítulo do livro de Joel, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, Joel, capítulo 2. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. O dia do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito.
Mostrarei maravilhas no céu e da terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro, que é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. É o segundo livro de hoje. O capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, o exemplo de Paulo. Bem sabes isto, todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não me envergonhou das minhas algemas. Antes vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços me prestou ele em Éfeso, melhor o sabes tu. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e toda opressão maligna, com o poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Mas antes de eu sortear os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares e logo após eu falarei os ímpares. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. E o livro é o livro de Gênesis com 50 capítulos. O capítulo é o capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Para o Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. Gênesis capítulo 8. Sejam todos muito bem-vindos. Contém 22 versículos. Noé e sua família saem da arca. Então disse o Senhor Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Trazei-os fora contigo para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem. Então saiu Noé e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Sejam todos muito bem-vindos. 3 João com um capítulo. Terceira João, com um capítulo, contém 15 versículos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor, se encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios, portanto os tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos. 28, 44, 27, 43. 28, 44, 27, 43. Isaías com 66 capítulos. Isaías, vamos para o capítulo do livro de Isaías. Glórias ao Senhor Deus. Isaías capítulo 46, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Isaías 46 contém 13 versículos. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Do Oriente chamo a ave de rapina. E de um país distante o homem do meu conselho, que eu disse, eu o cumprirei, formei o plano e o executarei.
Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da retidão, faço chegar a minha retidão. Ela não está longe, a minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião a salvação e em Israel o meu esplendor. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 3. Efésios, capítulo 3, que contém 21 versículos. Paulo, pregador aos gentios. Possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Senhor Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, contém 16 versículos. O ministério de Paulo é em Tessalônica. Bem sabeis vós e o Senhor Deus, e sois testemunha de quão santa, justa e repreensivelmente procedemos para convosco, os que credes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno do Senhor Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças ao Senhor Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação do Senhor Deus, e recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra do Senhor Deus, a qual também opera em vós os que credes. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanhos Santos número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 1 Timóteo com 6 capítulos. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 1 Timóteo, capítulo 6, que contém 21 versículos. Exortação a uma vida exemplar. Tu, porém, ó homem do Senhor Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual sempre foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante o Senhor Deus que todas as coisas vivifiquem de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Que guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número, número de 1 a 70. Romanos com 16 capítulos.
Vamos ao capítulo 12. Romanos capítulo 12 para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 12 do livro de Romanos contém 21 versículos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos ao livro para esses rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3, que contém 25 versículos. Regras para o viver santo. Por essas coisas vem a ira do Senhor Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. E vamos ao livro e capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de Judas, com um capítulo para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. O livro é o livro de Judas, que contém um capítulo que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Judas, com um capítulo. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne. Rejeita toda autoridade e blasfemo das dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. Pereceram na revolta de Coré. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. E o livro é o livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. (16, 56, 15 e 55, 2 Coríntios, capítulo 3, que contém 18 versículos. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converter ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abacuque, com 3 capítulos.
Abacuque, vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Com 17 versículos. A iniquidade de Judá. Fizeste os homens como o peixe do mar, como os répteis que não têm quem os governe. O inimigo a todos levanta com um anzol, apanha-os com um rastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredora. Porque com elas se enriqueceu a sua porção e é copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar a sua rede e a destruir sem piedade os povos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. Gálatas, capítulo 1, contém 24 versículos. Depois passado a ignorância dos Gálatas, depois passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo diante do Senhor Deus, testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 36 e 35. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Que contém 13 versículos. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como o exército com bandeiras? Desceu ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se floresciam as vides e brotavam as romeiras. Antes de eu o senti, pôs-me o meu desejo entre os carros reais do povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te vejamos, porque quereis olhar para a Sulamita como para a dança da Maanaim. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Esdras, capítulo 1. Capítulo 1, que contém 11 versículos. Ciro, rei da Pérsia, tirou por intermédio de Mitredate o tesoureiro que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e mil outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. A todos esses levou Sesbazar quando os exilados subiram da Babilônia para Jerusalém. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Segundas Reis com 25 capítulos.
capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. Para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Capítulo 20 contém 21 versículos. Doença e cura de Ezequias. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que o terceiro dia subirei ao templo do Senhor? Respondeu Isaías: isto será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: avançará a sombra 10 graus ou recuará 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra recuar 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. Glórias. No relógio de sol de Acais. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 18, 54, 19. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Contém 20 versículos. A oração da fé. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levará, o levantará. Se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Glórias ao Senhor Deus. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Rebanho Santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. O capítulo 1 contém 12 versículos. Ação de graças e oração. Eles, por castigo, padeceram a eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado os seus santos e admirado em todos que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e com poder cumpra o bom propósito e toda a obra da fé. Rogamos para que o nome do nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e com o Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro. Primeira Coríntios, com 16 capítulos. Escolha o número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação nesse momento. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Seja você também parte desse rebanho, diga seu número de 1 a 70.
1 Coríntios capítulo 6, que contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Um número 7. Rebanho Santo de número 7 vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, Gilberto. Glórias ao Senhor Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, que contém 20 versículos. A imoralidade sexual. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente do Senhor Deus? Não sois de vós mesmo, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, ao Senhor Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertence ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. Glórias ao Senhor Deus. A oração é a oração 1. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de curtir. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo, de alguma forma, as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados, nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros. O penúltimo livro de hoje é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 6. Oséias, capítulo 6, é o penúltimo livro de hoje, que contém 11 versículos. Eles, porém, transgrediram a aliança como Adão, foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam a alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, matam no caminho para Siquém, praticando abominações. Vi uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. E Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está determinada uma ceifa para quando trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Glórias ao Senhor Deus. O último livro de hoje é o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao Senhor Deus. 23, Provérbios capítulo 23. É o último livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos. Provérbios capítulo 23, que contém 35 versículos. No seu fim ele morderá como a cobra e como víbora picará. Os teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidade. Serás como que dorme no meio do mar, como que dorme no topo do mastro. Dirás, espancaram-me, mas não me doeu, bateram-me, mas não o senti. Quando virei despertar para tornar a beber. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentaliza, escolha o número de 1 a 22 e peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós estamos em todas as redes sociais. Glórias ao Senhor Deus, ao vivo nesse momento. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, sejam todos muito bem-vindos. Mentalize, escolha o número de 1 a 22.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Enquanto vocês vão mentalizando, mentalize, escolha o número de 1 a 22. Eu irei ler um aviso para todos vocês. Atenção para todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor Deus pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Eu vou ler um desafio para todos vocês. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradias para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 8, a palavra para você hoje, está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A palavra para você vai estar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 7. A mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 46. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 3. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 12. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 6. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 1. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 20. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 5. E você que de 1 a 22 mentalizou o 19, a mensagem para você hoje está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 6. E você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 23. Glórias ao Senhor Deus. Atenção para todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante de ofertas e das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia
de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu irei repetir os números que foram sorteados para todos vocês. Você que mentalizou 8, Joel 2, o 20, 2 Timóteo 1, o 5, Gênesis 8, o 7, 3 João, o 17, Isaías 46, o 14, Efésios 3, o 15, 1 Tessalonicenses 2, o 21, 1 Timóteo 6, o 10, Romanos 12, o 13, Colossenses 3, o 11, Judas, o 3, 2 Coríntios 3, o 16, Abacuque 1, o 1, Gálatas capítulo 1, o 9, Cantares capítulo 6, o 2, Êxodo capítulo 1, o 6, 2 Reis capítulo 20, o 12, Tiago capítulo 5, o 19, 2 Tessalonicenses capítulo 1, o 22, 1 Coríntios capítulo 6, o 4, Oséias capítulo 6 e o 18, Provérbios capítulo 23. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Atenção para você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus capítulo 11. Nos versículos 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e o Teu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes de você, seguidor, inscrito, ofertante, membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem flexibilidade nos horários, 16 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mim Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira
ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado e de uma das redes sociais, a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário. As pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Espanha, do Uruguai, da Rússia, dos Estados Unidos, de Moçambique, glórias ao Senhor Deus, do México, da África do Sul, da Angola, da França, do Chile, da Argentina, da Índia, da Inglaterra, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.